Como será que o ambiente influencia na nossa alimentação? Diante de uma reeducação alimentar, diante das escolhas alimentares, nós estamos pensando aqui no nosso comportamento alimentar, seja o comportamento alimentar aprendido ou até mesmo quando nós queremos mudar o nosso hábito alimentar, como diante da própria reeducação alimentar. É importante nós entendermos que o ambiente, ele sempre vai influenciar nas nossas escolhas e hábitos alimentares. E quando nós falamos no ambiente, não é só o ambiente externo, tá? Mas nós também somos parte do ambiente. E isso significa o quê? Que primeiro, aquilo que se faz disponível no meu entorno, na minha realidade, aquilo que é externo a mim, usualmente vai me atravessar e vai fazer com que eu construa um tipo de avaliação, de definição, de conceituação, de ideia, de representação quanto a um alimento, a uma ocasião, enfim, as minhas escolhas alimentares. E aí, quais são os fatores ou aspectos que estão relacionados, então, a essas escolhas? Usualmente, nós observamos que o que se faz disponível no nosso ambiente externo, primeiro, é influência familiar e a influência de amigos, principalmente. Muitos dos nossos hábitos e escolhas alimentares aparecem desde a infância com os costumes familiares, tradição alimentar de uma família em determinada região, lugar. Então, a influência familiar e a influência de amigos, aquele happy hour, sexta-feira, às 6 da tarde, ou o almoço de domingo entre familiares, vai influenciar nas minhas escolhas, o que vai estar disponível para que eu decida pelo comer ou não. Um outro fator que também vai interferir, influenciar nas minhas escolhas, que está aí no ambiente, são as exigências e normas sociais. O que eu quero dizer com isto? O que a gente considera sendo aquilo que deva ser consumido, ser o alimento adequado, usualmente presente em uma ou outra ocasião. Quais são os alimentos que nós temos num aniversário? Quais são os alimentos ou o tipo de refeição que nós fazemos? Geralmente aí no cafezinho da tarde, o café da manhã, aquele sábado à noite, um jantar romântico, ou até mesmo durante uma viagem para algum lugar que nós nunca fomos. Aquela ideia de hoje eu posso, vou curtir, vou aproveitar. Então, as exigências e normas sociais, elas vêm como um tipo de cumprimento àquilo que nós consideramos culturalmente como sendo característico, como sendo adequado a ser consumido em determinada ocasião. Perfeito? Inclusive, muito interessante também pensar aqui as próprias datas comemorativas, como Páscoa, Natal, Ano Novo, perfeito? Então, o que se espera diante dessa situação? E a mídia, gente, é algo também que vai influenciar demais aquilo que está no ambiente e que hoje, não só a mídia televisiva, mas que está no ambiente digital, o espaço virtual, a mídia virtual, ela está muito presente no nosso cotidiano, nós vivemos conectados, então, a depender do quanto eu fico exposto a um ou outro tipo de alimento, aquilo que vai estar disponível não só fisicamente, mas como o quê? Uma ideia, como uma possibilidade de, diante de alguma situação, diante de algum evento, eu lembrar daquilo que eu vi, daquilo que eu assisti, daquilo que eu curti. E aí essa disponibilidade também é pensada em termos de funcionamento cognitivo memorioso, ou seja, o que eu posso comer nessa situação? O que seria interessante que em outro momento nós consumimos, nós escolhemos? E o que os outros minimamente esperam ou o que seria o correto, o adequado de eu fazer, de eu preparar ou escolher nesse momento. Isto é
a transformação, é o processo de transição desses fatores que estão no ambiente externo e que começam a se converter, então, naquilo que nós acreditamos como sendo o adequado, como sendo o necessário, como sendo o correto, como sendo aquilo que minimamente deva atender a todos esses fatores. Por isso que a gente fala que nós somos parte do ambiente, perfeito? Então, tudo isso daqui que eu falei, você vai aprender e aprofundar muito mais na pós de nutrição comportamental e clínica. Eu sou o professor Gustavo Mianoski e aguardo você aqui na Uniguaçu.